Olá, amigas e amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nascido para a Lua. É muito bom tê-los aqui neste vídeo, pois o assunto é realmente muito interessante. Os sonhos premonitórios. Sim, eles existem e hoje vou contar um muito significativo que eu tive. Meu nome é Gilberto Sebastião da Silva, sou escritor e pesquisador das influências da Lua na natureza e na mente humana. Mais especificamente através dos sonhos. Se for importante para você, eu dou o nome para esse meu estudo de cosmologia lunar pessoal. E os links dos meus livros estão na descrição deste vídeo. Você pode adquiri-los pela Hotmart, estão custando muito menos do que eles realmente valem, pelo conteúdo rico que contém. Então fique comigo após a vinheta. E vamos dar início ao nosso tema premonições, sonhos premonitórios. São manifestações do inconsciente quando ele ultrapassa a barreira do tempo linear. Durante o sono, especialmente nas fases do sono REM profundo, a mente se desconecta das limitações do espaço e tempo e acessa uma camada vibracional da realidade, onde passado, presente e futuro coexistem. Fazendo uma analogia, é como se os sonhos comuns estivéssemos mergulhando e olhando ao nível da água. Já nos sonhos premonitórios, é como se olhássemos com um telescópio para fora da água, ampliando a nossa visão. É muito rápido. É como se a consciência se projetasse em um campo de probabilidades mais amplas, percebendo acontecimentos que ainda não se materializaram. E quando a pessoa tem uma sensibilidade natural, especialmente potencializada pela energia lunar da fase minguante, essa comunicação entre o inconsciente e a realidade futura se torna mais nítida. Nessa fase, a Lua atua como uma lente que amplia os impulsos mentais e emocionais sobre os acontecimentos terrenos. Ela eleva a atividade elétrica cerebral e aumenta a capacidade de captação intuitiva. Por isso, os sonhos nessas noites tendem a ser mais simbólicos e reveladores. Quem nasceu sobre uma fase cheia da Lua ou crescente carrega esse campo amplificado de sensibilidade. É como se o inconsciente tivesse uma antena lunar permanente, captando sinais de eventos antes que eles aconteçam. Comigo acontece isso, mas os meus sonhos são mais para jogos de loterias. Por isso é importante saber a qual fase lunar que você nasceu. Você pode ter múltiplos dons e não sabe. Existem sinais autênticos dos sonhos premonitórios. 3 características principais se distinguem de um sonho normal. O sonho premonitório, ele tem uma nitidez anormal, as imagens são mais claras, as cores mais nítidas e há um sentimento de realidade quase física, sensação de urgência ou mensagem. O sonhador acorda com a intuição de que aquele sonho quer dizer algo imediato. Sabe como é que é? Repetição simbólica, o mesmo símbolo ou padrão se repete em noites de fases lunares semelhantes. É um sonho recorrente, às vezes. Esses elementos indicam que o sonho está conectado a um fluxo de informação real, não apenas imaginário. Isso vem em fases específicas da Lua. Como você pode usar isso a seu favor? Eu sugiro que, assim como eu, você anote os seus sonhos logo ao acordar, com a data, a fase lunar e o sentimento predominante que você sentiu. Observe os símbolos recorrentes, animais, números, lugares, pessoas. Eu sempre comparo os sonhos que acontecem com o mesmo tipo de energia lunar. É nessa repetição que os padrões premonitórios se revelam. E existem fases da mesma minguante, mais propícias a esse tipo de sonhos. E o intuito deste vídeo é compartilhar com vocês um dos sonhos premonitórios mais marcantes que tive. Eu já tive vários sonhos premonitórios, mas este foi marcante, pois se tratava da saúde da minha mãe.
E foi sobre uma lua específica, uma fase da lua, uma energia específica da lua, da minguante, que esse sonho aconteceu. Meus sonhos dos últimos 7 anos, eu tenho anotado todos relacionados com as fases da lua. É um banco de dados valioso. E eu lembro desse sonho e tenho ele anotado. Vamos lá. Eu não sabia onde a minha mãe morava. Ela sempre foi muito independente, não costumava dar endereço aos filhos. Vivia com o nosso padrasto e nos procurava quando queria algo. E no dia 26 de maio de 2022, uma quinta-feira, por volta das 4:30 da manhã, eu tive o seguinte sonho, que é o horário que vem os sonhos premonitórios. Eu sonhei que chegava em uma casa de madeira, onde a minha mãe morava. Eu entrei, caminhei pela sala e perguntei por ela. Uma pessoa me respondeu, ela está no quarto. Então eu lembro que eu caminhei por um corredor pequeno, entre paredes de madeira, e me deparei com uma vaca deitada rente à parede do quarto, respirando com muita dificuldade, quase sem fôlego. Aquilo me assustou. Eu perguntei novamente, mas onde está minha mãe? E de quem é esta vaca? E a pessoa respondeu, não consegui ver quem era a pessoa, mas ela respondeu novamente, a vaca é da tua mãe. Eu acordei impactado com aquele sonho, nervoso. Esse arquétipo da vaca é fortíssimo quando ele aparece nos nossos sonhos. Ele representa a nossa integridade física, vitalidade e saúde. Então, sempre que você sonhar com uma vaca, observe o estado dela. Se está forte, saudável, cansada ou ferida. Isso mostra o reflexo direto da energia vital da pessoa envolvida no sonho. É muito importante. Então, assim que eu acordei, eu pensei, alguma coisa vai acontecer com a minha mãe. E é relacionado à saúde dela. Será uma questão de tempo. E esperei. Tentei ligar para ela, não consegui, ela não me atendeu. De fato, algum tempo depois, uns 7, 8 dias depois, eu recebi uma mensagem do meu irmão. Nós tínhamos perdido o contato, ele morava em outro estado e ele só falava com a nossa mãe. Ele disse o seguinte, meu irmão, a nossa mãe teve um AVC e está internada na Santa Casa de Porto Alegre, aqui do Sul. Quando ele me contou, eu já estava preparado, pois o sonho premonitório havia me avisado. Agradeci a Deus pelaquela dádiva do aviso e pedi que fosse feito a vontade dele, sempre. Nós, irmãos, nos mobilizamos, muito esforço, conseguimos colocar a nossa mãe de pé novamente. E no meu caso, aquele sonho foi um aviso espiritual claro sobre o que estava prestes a acontecer. E quando finalmente fui à casa da minha mãe, depois que a gente tirou ela do hospital, qual foi a minha surpresa tão grande, imensa? A casa onde ela morava era idêntica à do meu sonho. E a partir desse episódio, compreendi que os sonhos premonitórios não são simples imagem da mente, nem apenas manifestações de desejos reprimidos, como dizia Freud. Tenho certeza que eles são linguagens simbólicas da alma, mensagens que chegam através das fases da lua, de acordo com a abertura energética daquele período. E adivinha, essa premonição aconteceu exatamente no início da lua minguante. Isso reforça totalmente, total credibilidade ao estudo que eu faço. Esse foi um dos sonhos mais marcantes da minha vida. Os meus sonhos dos últimos 8 anos estão todos anotados, vinculados às fases da lua. E foi a partir dele que comecei a entender profundamente o poder da lua sobre os sonhos e sobre o destino humano. A lua ela não fala com palavras, mas sim com sinais. E quem aprende a escutar os sinais dos sonhos e descobre que o universo fala com clareza através de símbolos e arquétipos. Deixo claro que eu nunca peço para Deus sonhos premonitórios, não gosto de saber o destino das coisas. Aliás, eu peço à energia suprema do universo que não me dê esse tipo de sonho. Mas às vezes a vontade dele é que prevalece. Agora, os sonhos da sorte, esses eu peço e quero.
mas eles vêm em fases específicas da Lua também. E eu tenho o privilégio de acessá-los. Ok, amigas e amigos, que privilégio tê-los aqui até o final deste vídeo. E você já sabe, dá uma curtida, compartilha e lembre-se de se inscrever no canal, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. E fique ligado nos seus sonhos premonitórios, você pode me contá-los para nós trocar experiências. Um abraço e obrigado a todos.